Até aqui nós vemos que Jesus e a samaritana conversavam sozinhos junto ao poço. Os discípulos tinham ido comprar comida, providenciar comida para Jesus. Qual foi então a reação dos discípulos quando eles voltaram e viram Jesus conversando com a samaritana? João 4, 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Veja, naquele contexto social de oposição aos samaritanos, era normal, era natural sentir essa admiração. Como é que Jesus estava conversando com uma samaritana e ainda com uma mulher? Eles se admiraram, estavam espantados, estavam surpresos de ver o que estava acontecendo. Por outro lado, a samaritana acabara de ouvir do Senhor Jesus a declaração de que ele era o Messias da profecia, de que ele era o Cristo, o ungido, aquele que estava sendo aguardado, profetizado nas Escrituras. Nesse sentido, qual foi a sua atitude? Qual foi a atitude agora da mulher samaritana? João 4, 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a aqueles homens: Vinde comigo e vende um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Ao ouvir a declaração do Senhor Jesus de que ele era o Messias, ao ver o que Jesus tinha dito acerca do seu íntimo, da sua intimidade, dos seus segredos, ela agora saiu correndo, deixou o cântaro. O que ela tinha ido fazer? Ela tinha ido buscar água, mas agora não era mais importante buscar água. O importante era anunciar que ela tinha visto um homem, um profeta, e que disse que era o Cristo. Foi correndo à cidade para compartilhar a boa nova. Tornou-se uma missionária. Venham ver o Cristo. Qual a reação dos samaritanos com esse apelo da mulher, com esse anúncio da mulher? João 4,30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa foi a resposta do trabalho missionário, a resposta da ação missionária daquela mulher. Eles foram ver o Senhor Jesus. Nesse momento, Jesus aproveita para fazer um ensino sobre o trabalho missionário, um ensino sobre a ação missionária. Isso se encontra entre os versos 31 a 38 de João 4, a ceifa e os ceifeiros. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Olha, eles tinham ido buscar comida, agora eles queriam que Jesus comesse. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido de comer? Eles ainda estavam preocupados com a comida. Jesus estava falando de outra coisa, mas eles estavam preocupados com a comida material. Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: ergueis os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Um parágrafo aqui da nossa lição. Parece estranho que a história da conversão de muitas pessoas da cidade seja interrompida com comentários de Jesus sobre colheitas. O que tinha agora de falar sobre colheitas? Mas João queria nos mostrar que Jesus entendia o que estava acontecendo. Para ele, compartilhar o plano da salvação com uma mulher samaritana era muito mais importante do que comer. O propósito de Jesus era levar pessoas à salvação, e ele aproveitou aquela ocasião para ensinar aos seus discípulos a urgência de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, mesmo com aquelas que são diferentes de nós. Fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus era pregar o evangelho, salvar seres humanos. Isso é muito mais importante do que comer. Será que só naquela época, naquele dia, era isso mais importante? Não, irmão, sempre é mais importante. Pregar o evangelho deve ser a nossa
principal missão, o nosso principal empenho. Era mais importante do que buscar água, do que levar água para a cidade. E o que diz aqui Jesus: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O campo missionário está sempre pronto para a colheita, está sempre pronto para a semeadura. Continuando ainda o ensino sobre a pregação do Evangelho, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E desta arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A pregação do Evangelho, irmãos, é um trabalho conjunto. É um trabalho dos que ceifam e é um trabalho também dos semeadores. E o fruto é para a vida eterna. Veja só o verso 37. Pois no caso, o verdadeiro ditado diz: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu os enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Os discípulos agora estavam também participando, por um lado, da semeadura e, por outro lado, também da colheita. Mas vamos voltar agora aos samaritanos, versos 39 a 42. Qual foi a reação dos samaritanos ao saber do Senhor Jesus? Ao tomar conhecimento através da mulher de que havia ali um profeta que disse que era o Cristo e que poderia mesmo ser o Cristo. Veja verso 39. Alguns samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto havia feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Veja, irmãos, quando eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Cristo da profecia, ele não era mais um inimigo, ele não era mais um inimigo nacional, mas eles queriam que ele ficasse lá, que ele ficasse e continuasse ensinando, e foi o que Jesus fez. Jesus ficou lá por 2 dias, como diz a Bíblia. Continuando, muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja, irmãos, conversão é um entendimento pessoal. Ninguém pode se converter por outro, ninguém pode obrigar o outro a se converter. Mas a decisão pessoal, o entendimento pessoal é que faz a conversão. Hospedaram o Senhor Jesus, quiseram que o Senhor Jesus ficasse com eles em Samaria, um judeu, um inimigo da nação, um inimigo do povo, alguém que entendia que os samaritanos eram impuros, e agora o Senhor Jesus ficou lá. Veja só o texto da nossa lição. Os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Cremos porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é o Salvador do mundo. O que era isso, irmãos? Nós mesmos. Era o entendimento pessoal, o entendimento de cada um. Conversão é um entendimento, é uma atitude pessoal. É uma atitude de cada pessoa. É uma atitude que devemos tomar, ou que já tomamos, queira Deus, já tomamos, senão que devemos tomar. Nós somos agora, então, que aceitamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos semeadores de boas novas, semeadores do Evangelho da salvação. O que é isso, irmãos? É a importância do testemunho pessoal. O que é que motivou os samaritanos a irem ver Jesus? Foi o testemunho pessoal, foi o testemunho da samaritana. Mas aí, então, eles se converteram. Aí, então, eles entenderam que aquele era realmente o Senhor da profecia. Era o Senhor Jesus, era o Cristo da profecia. E agora não era mais por causa do testemunho da mulher que eles criam no Senhor Jesus, mas eles próprios haviam entendido. Esse deve ser, irmãos, o nosso entendimento. Cada um de nós, pessoalmente, deve entender que o Senhor Jesus é o Cristo da profecia, ele é o nosso Salvador.
Certamente, irmãos, todos nós, tivemos alguns ou algumas pessoas que testemunharam para que nós buscássemos ao Senhor Jesus. Mas agora nós temos que ter um entendimento pessoal, uma conversão pessoal, entregar o nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor Jesus. E dessa forma, crermos por nós próprios, não por conta do testemunho de outros, mas porque cremos que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido da profecia.